Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre da Giovana. A Giovana ela tem 20 anos, ela é natural de São Paulo, capital, e atualmente vive em Dublin, na Irlanda. E ela já está há quase 3 anos morando fora do Brasil. Ela atua na área das redes sociais e marketing e ela se sente aí completamente realizada nessa área. O maior sonho dela é continuar viajando e estudando em diferentes lugares do mundo. Ela, mesmo com pouca idade, 20 anos, ela já teve experiências em vários países, onde ela já estudou e trabalhou em 5 diferentes. Quando tinha 17 anos, teve bolsa integral nos Estados Unidos e na Polônia. Com 18 anos, teve a oportunidade de estudar também com uma bolsa total em uma universidade italiana. Com 19 anos, ela fez um trabalho de verão na Alemanha durante o período de férias e agora, com 20 anos, ela conquistou uma bolsa Erasmus para finalizar a sua graduação no Trinity College Dublin, onde ela está estudando atualmente. Giovana, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vai ser um prazer conhecer a tua história. Como que com 20 anos você conhece tanto país? Obrigado pela tua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Olha, eu também não sei. Eu também acho que eu vivi muita coisa. Eu até fiz uma publicação dessa esses dias que eu achei que eu tinha ido para muito lugar já. E aí eu vi, não foi nem 3% do mundo, então não conheci nada. Isso aqui é bons olhos. É, Você já viveu o sonho de 90% da população mundial, mas ainda é pouco. Isso é muito pois bom. é mesmo. Pouquíssimo. Muito legal. Giovana, quero conhecer um pouquinho da tua história, até para passar aqui para a nossa audiência. Você, muito jovem, despertou para essa questão referente a sair do Brasil, né? Você já tem experiências com isso desde os 17 anos. Como que foi essa influência para você? Você teve outros familiares que também seguiram esse caminho, ou amigos? De onde veio essa vontade aí de ir para fora, sair do Brasil? Eu acho que a minha vontade começou High School Musical, assim como todo mundo. Então, meu sonho era fazer faculdade nos Estados Unidos, ser cheerleader, era um sonho básico, assim. Eu realmente coloquei em prática porque eu tinha uma amiga que também queria estudar fora e ela já estava pesquisando muito. Hoje ela estuda nos Estados Unidos, inclusive. E aí eu acabei realmente entrando na onda porque a gente se ajudava muito. Então, eu acho que uma coisa muito importante é ter alguém para te auxiliar, alguém que esteja passando pela mesma coisa porque estava todo mundo aplicando para o Enem, fazendo prova, estudando, e eu indo para um lado totalmente diferente. Então, ela me ajudou muito nesse sentido. E aí, quando eu comecei a fazer esse processo de aplicação para a faculdade dos Estados Unidos, eu estava no período da pandemia, então eu estava fazendo tudo de casa, e aí surgiu a oportunidade de aplicar para um Summer Program, que eu também nem sabia o que era na época. E aí eu consegui as 2 bolsas. Confesso que foi um pouco de sorte as bolsas totais, porque estava na pandemia, então não precisava ir até lá, o gasto era muito menor do programa, então eu acabei me envolvendo nisso. E aí, quando eu fui aceita nesses 2 programas, eu realmente percebi, deu aquele estalo na minha cabeça que eu falei, putz, é possível, sabe? Vai dar certo. E aí eu entrei de cabeça, apliquei para os Estados Unidos primeiro, não deu certo, não consegui bolsa suficiente para ir. Depois apliquei para a Itália, porque eu descobri que as bolsas eram um pouco melhores. Deu certo, vim no mesmo ano da aplicação, no mesmo ano depois que eu me formei. Vim para cá com cara e coragem. E aí, depois que você vem para cá, as oportunidades parecem que caem no seu colo. É impressionante. Que legal, que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tinha o inglês? Qual era o seu nível de inglês com tão pouca idade? Você já tinha um nível de fluência? Porque as aulas são todas ministradas em inglês. Você está, né, indo para uma faculdade americana. Como que é esse desafio? Porque a gente sempre fala muito, né? O inglês que às vezes a gente aprende num cursinho no Brasil, ele às vezes não te prepara tanto para um mundo real, vamos chamar assim. Como que era aí a tua imersão em relação ao idioma? Não, é verdade. O cursinho assim de escola não é suficiente. Eu confesso que quando eu fiz o primeiro programa de verão, eu achei que eu tinha inglês, mas eu não tinha. Foi bem complicado. Até hoje eu acho que eu não entendo 100% das aulas, acho que você se perde um pouquinho. Eu não tinha fluência, eu precisava de nível B2 para conseguir ser aceita na faculdade, que é ali um intermediário. Estudei muito para conseguir passar na prova.
Eu acho que eu tentei entrar muito no inglês, então eu assistia muito filme em inglês, eu lia muito livro, eu estudava para as provas 100% em inglês, então acho que isso me ajudou muito. E aí depois que eu comecei a me envolver realmente, eu comecei a fazer os programas, as aulas em inglês, aí foi mais fácil, porque foi muito na convivência. Hoje em dia eu tenho o certificado C1, então foi uma coisa que me ajudou muito, mas na época eu não tinha uma fluência tão grande, não. Legal, legal. Isso é um alerta, né? Para quem quer seguir o teu caminho, quer trilhar esse caminho, o idioma ele é fundamental, né? E quanto Sim, mais cedo a pessoa começar, melhor, né? Porque as oportunidades, foi o que você disse. Enquanto de repente ali seus amigos de escola estavam fazendo o Enem para disputar o mercado de trabalho brasileiro, você estava fazendo uma outra, abrindo um outro mercado de trabalho para você, né? Uma outra sim. jornada que é literalmente, né? Parece aquele meme, né? Que um vai para um lado, o outro vai para o outro, né? Aquele filme lá do Velozes e Furiosos, né? Tem vários Exato. memes assim. É o grupo de pessoas indo, né? A maior parte das pessoas indo para um lado e você escolhendo um outro universo para você, né? Sim, E talvez o ponto aí, lógico que, como você bem disse, né? A informação que você recebeu, a influência que você recebeu, naturalmente até das séries, né? Do cinema americano, aquela coisa toda, né? Essa influência de, poxa, eu também quero viver essa realidade de estudar fora. E amigas, pessoas no seu entorno ali que te influenciaram nesse sentido, e o fator idioma foram, sem dúvida, algo que permitiu que esse caminho fosse seguido. E uma outra coisa fantástica que você disse foi o seguinte: depois você faz o primeiro movimento, vem um monte de coisas acontecendo em seguida, né? Então o caminho sim. fica mais claro, não é isso? Com certeza. E quando você está no lugar certo, você conhece as pessoas certas, você escuta as coisas certas. Então, muita coisa que aconteceu foi por networking. O meu summer job na Alemanha eu só fiz porque uma amiga minha da faculdade ia praticamente todos os verões nessa empresa aí na Alemanha. E aí ela me falou que ela iria de novo, que a aplicação estava aberta, se eu quisesse tentar, a gente ia juntas. E eu tentei, topei na hora, falei, nossa, com certeza vai ser super legal. Então eu fui. Então, se também não fosse por conta dela, provavelmente eu não saberia ou eu ia demorar muito mais para descobrir desse programa. Então, tá no lugar certo realmente ajuda muito. E o inglês ajuda não só nos Estados Unidos, que a gente tem esse conceito, né? Uhum. Mas a minha faculdade na Itália é uma faculdade italiana, mas 100% em inglês. Meu trabalho na Alemanha foi 100% em inglês. Isso que Então, eu o ia te inglês perguntar. é essencial. Isso que eu ia te perguntar. Como é que foi o desafio da Itália, né? Se você tinha alguma noção do idioma ou não, né? No caso aí, você teve as aulas sendo ministradas em inglês também, mesmo na Itália, né? Sim, sim. A minha faculdade é uma faculdade pública italiana, então eu não estudo numa americana, mas ela é 100% em inglês, o meu bacharelado é totalmente em inglês. Eu fui sem saber quase nada de italiano. Muita gente falou para eu contratar professor particular antes de ir e tudo mais, mas não dava. Aí eu falei, não, vou ter que aprender lá. Hoje em dia eu não tenho fluência no italiano ainda, mas eu acabei aprendendo muito pela vivência de estar lá. Trabalhei no restaurante no primeiro ano, então me ajudou muito, Legal. mas foi 100% em inglês. Os cursos, o trabalho na Alemanha e tudo mais, foi totalmente em inglês. E deixa eu te perguntar uma coisa, como que foi para você viver vamos dizer assim, essa diferença cultural? Primeiro né, esse movimento, porque você teve a Polônia aí também no meio da história, né? Você chegou aí para a É, Polônia também ou foi à distância esse da Polônia? foi à distância. Infelizmente estava a pandemia, estava tudo fechado, eu tive que fazer tudo online, Uhum. mas eu queria ter ido. Nossa, ia ser Sim. incrível. O dos Estados Unidos você fez presencial ou também à distância por causa do contexto também à Também à distância? distância. Ah, Foram os dois. Foram os dois no mesmo ano. Eu só aham, consegui fazer os dois, na real, porque foi online, porque senão não ia dar tempo, nem nada. sim, Então, foi sorte, foi muita sorte daquele ano de ser tudo online. muito bom. Aí, no Mas caso, a experiência italiana já foi presencial e a alemã também. foi, foi. A alemã foi presencial, foram 2 meses, e a Itália eu fiquei 2 anos. Aí depois eu vim aqui para Irlanda. Mas foi super legal. Eu acho Uhum. que para a Itália foi super difícil. Meu pai foi comigo no primeiro mês para me ajudar a achar apartamento e tudo Sim. mais. Então eu acabei não indo sozinha para o país. Mas foi complicado os primeiros meses. Nossa, eu lembro que eu chorava demais. Quando eu ia dormir sozinha, eu falava, nossa, não tem ninguém em casa, sabe? Só tem eu.
Para a Alemanha foi mais fácil, porque minha amiga foi comigo, então já tinha alguém junto. Para a Irlanda eu já estava muito mais acostumada, e aqui eu divido apartamento, então tem mais alguém em casa também. Mas foi complicado no começo, com 18 anos, sair de casa, vir direto para cá, foi complicado. E esse choque, digamos assim, cultural para você, porque você saiu muito nova naturalmente do Brasil e você depois se defrontou aí com duas culturas completamente diferentes, né? Porque o italiano ele é mais expansivo, assim, né? Mais animadão, né? E É. o alemão mais fechado, pelo menos a fama que tem, né? É isso Nossa, mesmo? Como é que foi esse desafio para você? Conseguiu fazer amigos italianos e amigos alemães também? sim, sim. Não, a Itália era muito mais fácil. A Itália era muito parecida com a nossa, né? Então eles falam alto, eles Sim. fazem festa, eles não têm horário para dormir, eles são bem calorosos. Então a Itália foi super gostoso. Fiz bastante amizade. O pessoal do trabalho também era super legal. O dono do restaurante, ele era bem italiano, então sempre que ele fazia comida, ele mandava uma marmitinha para todo mundo que trabalhava lá, sabe? Era super fofo. Na Alemanha foi o oposto. Todo mundo super quieto, ninguém falava nada. Você vai no transporte público, tá todo mundo em silêncio, dá até medo de respirar. No trabalho também. Nossa, é horrível, foi bizarro. Mas tinha bastante internacional no trabalho, então acabou facilitando muito. Mas alemão mesmo, acho que eu fiz uma amizade só na Alemanha. Olha só, caramba. É muito interessante essa questão cultural, né? Então, É, estão relativamente próximos, né? O norte da Itália é muito próximo da Alemanha, por exemplo, mas é sim, uma cultura completamente diferente, né? Uma mentalidade completamente diferente. E é legal você ter essa ruptura, né? Eu costumo dizer isso. Eu sempre falo para as pessoas assim, ó, você tem que migrar pelo menos uma vez na tua vida, sim, porque você vira outra pessoa. Você se transforma, você muda a tua mentalidade, você passa a ter outras experiências. Eu estou em Portugal, né? Então, a gente tem, lógico, Portugal fica mais fácil por causa de todo o envolvimento da nossa cultura, né? Ter sido colônia e tal. Então, a gente está andando em Portugal, às vezes olha para o chão, acha que está no Rio de Janeiro, né? Com aquelas pedrinhas portuguesas, né? Aquela coisa sim. toda. Então, você está. O impacto, vamos dizer assim, é menor, né? Mas é muito legal. É uma experiência Sim. fantástica. E quanto mais cedo se desperta para isso, melhor, né? Porque você está ali tranquilo, sai de um período de estudos e você começa a acumular experiências. Isso vai te transformando. Você, digamos assim, você diante de um grupo de pessoas de também 20 anos, você tem uma cabeça completamente diferente. Então, para o Nossa, mercado com de certeza. trabalho, para novas oportunidades, ser uma pessoa completamente diferente, fora da curva, né? E por É. conta desse caminho que foi trilhado. Né? Não, com certeza. Eu tenho muitos amigos aqui, que falam: "Nossa, eu odeio aqui, odeio Dublin. Nasceu aqui e nunca sai". Aí você pergunta: "Tá, e por que você não vai para outro lugar, né? Você já é europeu, tem essa facilidade de ir para qualquer lugar, é tudo super perto. Por que você não vai?". "Ah, não sei, eu nasci aqui, tô aqui, é mais fácil". Aí você fala: "Gente, não, vai, tenta, com certeza. Se der errado também é só voltar". Eu acho que Exato. tem que tentar, com certeza. A gente até fala, eu e minhas amigas, que a gente queria que nosso currículo tivesse, que a gente mora sozinha, cuida da casa sozinha, teve que aprender outra língua do nada. Muito Muda bom, muito. muito bom. E isso eu ia te perguntar, você tem alguma cidadania europeia ou você foi através de algum tipo de visto específico? Como é que foi essa jornada para você? Esse ponto de partida, qual caminho que você preferiu? Eu tenho a cidadania italiana, até foi Ah, por isso que eu escolhi a italiana primeiro. Hoje em dia eu sei que não tem nada a ver, as bolsas italianas são ótimas para qualquer um, mesmo para estrangeiro, mas no meu momento a decisão foi essa, porque eu falei: "Poxa, pelo menos estou em casa, vai ser mais fácil". E e aí eu decidi vir pra Itália, mas eu tenho a italiana, facilita um pouquinho. facilita, facilita. Isso é É. interessante porque te dá essa mobilidade, né? Sim, Com menos burocracia, não que não tenha, mas com é, menos burocracia do que você ter que toda hora estar aplicando a um visto diferente, a uma movimentação específica. Mas você disse muito bem. Eu tenho conversado nos últimos podcasts com pessoas que já estiveram na Hungria, agora na Alemanha, uhum, também em Amsterdã. Recentemente, essa semana, eu conversei também com uma pessoa que está lá, pessoas aqui em Portugal, naturalmente, em outras, em Roma, na Itália, todos, né, a grande maioria ali, com visto. E às sim, vezes a gente fica, não, é porque eu não tenho a cidadania, então
não vai dar para mim, né? Mas não é verdade. Existe o caminho do visto e Sim, ele, inclusive, é até um caminho mais curto, né? Dependendo do caso, porque às vezes uma é. cidadania vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo da cidadania, né? E o visto você consegue, às vezes, em 6 meses você já está no país. Não, com certeza. Eu tenho contato com a aplicação de faculdade todos os dias, porque eu trabalho com isso, e tem muita gente que tem a cidadania e me pergunta: eu posso aplicar como estrangeiro? Porque às vezes tem faculdade que tem uma concorrência menor para estrangeiro do que para europeu. Então é uma Cara, coisa que facilita de uma certa forma, porque acho que não tem a burocracia do visto, a aham. comprovação financeira acho que é o pior para quem precisa tirar visto. Mas fora isso, você não muda nada. Você consegue as mesmas bolsas, você consegue ir para qualquer lugar. Normalmente os vistos de estudante não são tão burocráticos. Então, com certeza dá certo. Interessantíssimo. E aí vamos contar agora essa virada, né? Você fez ali com 19 anos esse trabalho na Alemanha e quando que você tomou essa decisão? Bom, o meu próximo passo agora é a Irlanda. Como que foi essa virada de chave, assim? Nossa, não foi nada planejado, confesso. Eu sabia do Erasmus, que o Erasmus, para um contexto, é um intercâmbio europeu. Então, Ah, todas as faculdades da Europa, tem algumas fora, algumas americanas, tem até algumas brasileiras que têm parceria, a USP tem parceria. E a ideia é ser um programa que você faz um período da sua faculdade em uma faculdade parceira. Então, no ano, a minha faculdade liberou, a minha faculdade de Siena liberou uma lista com todas as faculdades europeias que eu poderia participar. E aí tinha, assim, milhões de faculdades na Europa. E legal. aí eu podia aplicar para 4, de acordo com as minhas preferências. E a Trinity, que é a faculdade que eu tô hoje, ela é top 1 da Irlanda, principalmente na minha área de business e marketing. E o curso é em inglês, a faculdade, o país é em inglês. Eu falei, acho que vai Uhum. ser mais fácil para a oportunidade mesmo profissional e tudo mais. E aí eu decidi aplicar no meu último ano da faculdade, para não ter problema com apartamento, nem nada do tipo. E aí deu certo. Eu coloquei a Trinity como minha primeira opção. Deu certo, consegui a bolsa também para vir para cá. E peguei minhas malas e vim. Foi literalmente assim, não teve muito planejamento. E sua família? Tranquilona? Vai, apoia tudo ou fala, pelo amor de Deus, volta, tô morrendo de saudade. Como é que eles fazem com isso? A minha mãe nunca fala para eu voltar. Minha mãe sempre fala: não, fica aí, você tá certa, não volta. Brasil não tem mais nada para fazer. Meu avô é o contrário. Poxa, fico tão feliz por você, mas fico tão triste que você tá indo embora de novo. Mas do Erasmus foi loucura, porque eu fiz a mudança toda sozinha, né? Quando eu fui do Brasil para Itália, meu pai foi junto, então foi mais fácil. E aí aqui todo mundo tava com muito medo. Meu pai tava morrendo de medo que eu ia ter que mudar sozinha. Meu namorado veio para cá comigo, então facilitou um pouco. E aí acho que acalmou um pouco o coração do meu pai e da minha mãe. Mas mesmo assim eles ficam com medo, dá um medinho de longe, né? Poxa, com certeza, com certeza. Mas é uma experiência fantástica mesmo. Sim. E adaptação, você, assim, falou muito bem, né, da forma de lidar do italiano e a diferença com o alemão, e agora está comentando em relação à Irlanda. Se fosse escolher assim, um lugar para você morar, eu sei que ainda está muito cedo, não, eu vou viver aqui o resto da vida, porque eu sei que você quer conhecer muita coisa ainda. Então, é uma pergunta cedo, assim, mas desses, qual que você falou assim, poxa, esse aqui é o país que combina mais comigo? Olha, eu não sei exato, porque eu sempre falei, desde o começo do meu Instagram, que meu sonho era morar na Alemanha. Aí eu fiz o summer job, aí eu comecei a falar, nunca mais eu vou morar na Alemanha. Então meu Instagram inteiro sabe que foi uma quebra de sonho. Mas o meu planejamento atual é morar e construir uma família na Suíça. Então meu planejamento a longo prazo é Suíça. Tanto que Legal. pós-faculdade eu vou fazer um ano de alemão antes de aplicar para o mestrado, para essa vida a longo prazo. Mas eu acho que calorosamente, assim, falando, acho que um lugar que eu estaria mais feliz socialmente seria a Itália, com certeza. Entendi. Mas eu acho que é um país, não é um país bom para gente nova, para gente de oportunidade de trabalho que precisa realmente construir uma carreira. Então a Itália vai ficar para um plano mais antigo. Então, no momento, meu plano é Suíça, com Top, certeza. top. Muito bom, muito bom. E o legal é que é tudo pertinho, né? Nossa, Você nem me tem a fale. possibilidade. Não, eu brinco com o pessoal e falo assim, Giovana. Falo assim, gente, ó, de segunda a sexta é igualzinho no Brasil, a gente trabalha. Eu falo assim, né? Sim,
Só que no final de semana, você está na Europa. Pois é, Né? Nas férias, você já está na Europa. Então, você já está no pois meio é. do caminho ali para tudo. Eu falo que a gente vive na fronteira, né? Por mais que eu esteja em Portugal, que é um pouquinho mais afastado desse miolo ali, né, da Europa Uhum. Central ali, mas ainda assim, né? E no mesmo dia você está em qualquer lugar da Europa, né? Recentemente eu É, fui à Espanha com minha esposa e meus filhos, e assim, eu moro a 1 hora de Vigo, por exemplo, né, de carro. Então, vamos ali sim. almoçar? Aonde? Em Vigo, né? Na É, Espanha. Né? Então, é muito interessante isso, né? No Brasil, São Paulo, você nasceu em São Paulo, eu vivi em São Paulo uma parte da minha vida, sou natural do Rio de Janeiro, mas vivi em São Paulo, e 1 hora você não sai nem do bairro, às vezes, o trânsito. não. Nossa, não. Eu tava falando com meu namorado que a gente tá planejando fazer uma viagem no verão, entre a Croácia de carro, pegar um carro e descer até a Grécia. E aí a gente viu o tempo que dá, não dá, tipo assim, nem 2 dias, se você for direto, para atravessar sei lá quantos países, que tem ali, 3 ou 4. E aí eu falei, meu pai mora em Minas. Para eu pegar um ônibus para ir para casa do meu pai, são 8 horas de São Paulo a Minas, entre um O estado e outro. Brasil é muito grande, Tá, né? não tem cabimento, não combina, não tem como comparar. Esses dias mesmo, eu, assim, coloquei assim no Waze, né? Paris. Eu moro a 13 horas de Paris de carro. Tipo, não é um É absurdo. absurdo. É muito perto. É, Madrid, se eu não me engano, são 5, 6 horas, uma coisa assim. é, É loucura, né? Eu estou no norte de Portugal, né, em Braga. Até o final de Portugal, o sul de Portugal, o Algarve, são 6 horas. Então, assim, você é, fala, como é que pode? Eu me lembro, né? Muitas vezes eu, morando em São Paulo, indo ao Rio para visitar meus pais, né? Meus familiares, familiares da minha esposa. Era 6 horas, 6 horas e meia de carro para ir do Rio a São Paulo, né? E aqui você atravessa meio continente quase. E se é. falar de avião, então você vai quase na outra ponta, né? Nossa, nem me É fale. muito interessante isso, né? É, É um privilégio, literalmente, porque é. você toma um banho de cultura, né? Sim, com Então, certeza. é uma grande oportunidade. E eu sempre estou aqui falando com a nossa audiência isso, né? Às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas se mudar é um movimento muito grande, né? E de fato é. Não é fácil você se mudar, né? Ainda mais, por isso que eu falo que quanto mais cedo melhor, porque quanto mais velho for, mais vínculos mais raízes você vai criando com o Sim. teu país de origem, vamos dizer assim, né? A tua região ali de origem. E é interessante essa ideia de pensar, não, vou viajar e tal, vou me mudar, mas o viajar ele é muito importante, Uhum. porque é ele que abre a visão, né? Você faz uma Sim. viagem de 15 dias, de 20 dias, de 30 dias, a tua cabeça, ela nunca mais vai ser a mesma. Você vai começar a questionar onde você mora, o porquê que você aceita aquele tipo de coisa. E aí você começa, agora há pouco, hoje mesmo, gravei um podcast com uma pessoa que veio para Portugal, está na região de Setúbal, e ele falou, Fábio, a virada de chave para eu sair do Brasil foi que eu fui assaltado de uma forma muito violenta. Daquela vez ali, ele foi assaltado, É. graças a Deus não aconteceu nada mais grave, além do trauma e do assalto, poderia ter morrido, poderia ter, né? Aí a Sim. gente, poxa, qual vai ser a chave que vai virar, né, para que eu tome uma decisão, que é uma decisão difícil, naturalmente, mas que vai me trazer uma nova oportunidade, vai redesenhar o meu destino, né? Então É, é com muito legal certeza. ouvir isso de você, tão nova, percebendo isso, aproveitando as oportunidades e agora você inicia uma nova fase da tua vida, né? Que é falar sobre isso, É. né? Sim, sim. Eu sempre, não sempre, eu comecei a faculdade fazendo business, eu ainda faço business, mas eu fiz a matrícula envolvendo financial markets. Então, o meu sonho era trabalhar com o mercado financeiro, banco e tudo mais. Tanto que eu queria trabalhar presencial, numa empresa, era esse sonho. E aí eu comecei a postar na internet quando eu comecei com o Summer Program, então faz um tempo que eu posto, faz uns 3 anos. E aí, quando eu percebi essa liberdade geográfica de trabalhar online, foi que mudou tudo. Eu mudei o meu major para marketing, mudei todas as coisas, mudei o tipo de trabalho, mudei o tipo de pesquisa. Eu falei, não tem como. Eu
faço qualquer coisa, sabe? Desde que eu esteja com o meu computador. Então, esses dias eu fui viajar pra Polônia de dia de semana, porque eu tava com o computador, sabe? Eu só tinha que sair de dia com o computador na bolsa. Então, é muito bom, muito bom. E eu acho que quanto mais cedo você começa a planejar, melhor, porque eu sei que tem muita gente que acaba ficando com medo, tanto por ter coisas no Brasil, mas de trabalho. Então, por exemplo, eu já troquei de país 3 vezes praticamente. E aí todo mundo pergunta, poxa, mas como que você faz com o trabalho, sabe? Você tá com um trabalho na Itália, e aí você vai pra Irlanda, como que é? E o eu trabalhar online ajuda muito. Então eu sempre falo, mesmo que você saia do Brasil com um trabalho que você ganha em real, que cai pouco em euro, mantenha o trabalho, pelo menos no começo. Que é uma facilidade, é uma segurança que você sente essa segurança. Então eu Sim. tô planejando agora fazer o curso de alemão numa facilidade, porque eu sei que o trabalho vai me acompanhar. Então eu falo muito disso online também, pra sempre tentar esse trabalho remoto, pelo menos quando você é novo. Eu acho que facilita muito. Sim. Você ganha em liberdade, né? É, Esse é o ponto, né? O que a nossa geração, né? Eu sou um pouquinho mais velho que você, mas o que a nossa geração, eu vivi a transição disso, né? Eu tenho 34 anos, eu nasci em 1990, então eu peguei a transição daquilo que era completamente físico, né? Por exemplo, você ia abrir um negócio, você pensava em ser bom no seu bairro, né? Quando o cara era mais ousado, ele pensava na cidade. O de outro patamar já era aquele que vendia para o estado inteiro. sim, O país, então, pô, tinha que ser milionário para fazer isso. Para ter sim. uma capacidade de entrega, de escala, e para fora, então, meu Deus do céu, eram pouquíssimos. Talvez você viveria uma vida inteira e nunca conheceria alguém que trabalhasse com um negócio que tivesse uma escala global, por exemplo. Sim, Hoje, é muito fácil, né? hoje é muito mais fácil. Hoje ninguém mais quer olhar só para o bairro. Sim, A capacidade de sim, escala que a internet nos proporcionou hoje, por exemplo, você está na Irlanda, eu estou em Portugal. E a gente está aqui sim, conversando tranquilamente. Se você estivesse na Polônia lá, como você esteve, a gente também conversaria igualzinho. sim, E o que, independente do lugar, né? Então, veja a capacidade de conexões, a capacidade de. Porque, por exemplo, hoje eu te conheci, né? A nossa audiência está te conhecendo. Então, na verdade, eu já sei como é que é. Se eu chegar perdido na Irlanda, Giovana, me salva. pois Eu estou é, aqui num lugar, o que, que eu faço? E a pois internet é, está proporcionando isso, né? Que as pessoas acreditam, confiam, né? Confiam nas sim, vidas reais. Antes era uma coisa muito artificial, era o também inalcançável ator da Globo, ou o cantor, ou o esportista, o atleta, que também era inalcançável para o mundo real, né? E sim, hoje não, hoje são pessoas comuns, né? é. Então encoraja muito mais gente também, né? Nossa, com certeza, com certeza. Eu acho que hoje em dia a ideia de sucesso mudou também, né? Claro que cada um tem uma mentalidade de sucesso do que quer, mas eu acho que antes o sucesso era muito trabalhar numa empresa muito grande, ter muito dinheiro, trabalhar muito, ter essa ideia de trabalho. E hoje acho que é tão diferente, acho que todo mundo preza tanto essa questão de liberdade, de tempo. Quantas pessoas que você conhece que faz um monte de voluntariado pelo mundo para conseguir viajar, larga a faculdade, termina a faculdade, vai fazer mochilão. Eu acho que essa ideia mudou tanto e acho que é graças à internet também, com certeza. É muito interessante. E o mais legal disso tudo, Giovana, é que pessoas como você, por exemplo, mostram um caminho. Porque ainda que a gente tenha a internet à nossa disposição, a gente nunca sabe se a informação é verdadeira ou falsa. A gente nunca sabe se quem está falando do outro lado é ou não um golpista, né? Ou uma pessoa mal intencionada. Então, ainda existe um medo muito grande em entrar tomar uma decisão desse tipo, né? Tava conversando com essa pessoa hoje e ele falou para mim assim, ele falou, Fábio, eu cheguei para morar num quarto em Portugal que era um quarto só para mim. Quando eu cheguei tinha um cara deitado lá no meu quarto. Tinha uma pessoa que eu nunca vi na vida deitado e o cara falou, não, eu falei para você que ia ter outras pessoas. Ele, como assim? Ou seja, veja como é que são as coisas, né? Sim. Então, fazer tudo muito bem planejado é muito importante. Qual é o caminho que hoje, por exemplo, uma pessoa
que quisesse, de repente, seguir, trilhar o teu caminho, quais são as dicas que você daria, ou qual passo a passo que você daria para essa pessoa poder trilhar essa sua jornada, por exemplo? Eu acho que o primeiro é entender as prioridades que a pessoa precisa, porque assim, muita gente vem falando, eu preciso porque eu quero estudar na Inglaterra. Só que a Inglaterra tem a dificuldade deles não aceitarem o ensino médio brasileiro, eles não dão bolsa suficiente, é um país caro, não é na Europa, na União Europeia. Então a pessoa esquece todas as prioridades por um sonho. E aí a pessoa vai atrás, ela não vai conseguir, porque ela não vai conseguir o que ela precisa para ir. Então, eu acho que primeiro é você ser realista com as suas prioridades. Então, você precisa de uma bolsa total, vai atrás de países que te oferecem esse tipo de bolsa. Você precisa, por exemplo, estar num país mais barato, numa cidade mais barata, vai para uma cidade menor. Então, eu acho que o primeiro é entender essas prioridades. Para a maioria dos brasileiros, acaba sendo Itália e Espanha, que são os 2 países mais fáceis de bolsa e tudo mais. E aí é começar a pesquisa. Eu acho que o que falta muito para o brasileiro é saber pesquisar. Porque a gente pesquisa uma coisa ou outra, não encontra, desiste. Então, saber pesquisar. Sempre pesquisar em inglês, para a informação vir melhor. E sempre site oficial. Site oficial de faculdade, tirar dúvida com pessoas que realmente estudam fora. Então, os outros Instagrams que realmente as pessoas estão estudando. E organizar. Então, eu acho que uma college list, uma planilha com as faculdades, data, documentação, vai ser essencial, porque muita gente acaba perdendo prazo por falta de organização. Então, acho que é o essencial. Depois que você fizer isso, você vai ver ali na sua cara o que você precisa fazer. Você vai entender que prova que você precisa fazer, que documentação, quando que precisa estar tudo pronto. E as coisas vão encaminhando. Então, acho que o essencial é isso. Ser realista com prioridade e com o que você tem a oferecer também. Não adianta você achar que você vai estudar em Harvard se você não tem notas boas, se você não tem um perfil absurdamente perfeito, porque não vai acontecer. Então, eu acho que é ser realista com o que você tem a oferecer e com o que a faculdade tem a oferecer para você de volta. E aí depois tudo vai se alinhando, assim, tudo vai ficando mais fácil. Muito bom. Pô, isso aqui é um corte perfeito. Isso aqui é uma aula aqui. Em poucos minutos você deu um panorama completo. Um panorama completo mesmo do que as pessoas, na verdade, realmente, você disse muito bem, elas não conseguem elencar as suas prioridades, né? É, Não conseguem definir aquilo que é o mais importante, aquilo que é mais urgente, né? Ela parece, às vezes, foca em um requisito, né? Um ponto, ou às vezes só no contexto o país, mas, na verdade, diz muito sim, mais do que o país em si. Diz da própria instituição, né? Naturalmente, o custo para estar naquela instituição, o custo de vida do local, a capacidade de adaptação do local. Então, assim, de fato, são muitos fatores para que a pessoa fique num plano tão raso, né, que é o país. Eu quero tal país. com certeza. Não é É. verdade? E que nem nível de ranking. Tem muita gente que vem com aquela história, se não for para estudar em Harvard, eu nem vou para fora do país, sabe? Aí você fala, gente, não é assim. Por exemplo, a Universidade de Siena é uma faculdade pública, ela é uma faculdade boa, mas ela não é uma faculdade top ranking na Itália. E aí eu não tinha perfil e nem condição financeira para estudar na Trinity College, por exemplo. Então, a Itália, a Universidade de Siena foi minha porta de entrada, para construir perfil, para melhorar, para fazer mais coisa, para ter mais envolvimento, para depois conquistar uma bolsa melhor. Então, hoje em dia eu consegui vir para a Trinity, porque eu realmente tive uma porta de entrada um pouco mais fácil, um pouco que se adaptava mais do que eu realmente precisava. Então, isso é essencial, essencial. Fantástico, fantástico. E hoje, Giovana, as pessoas, como é que elas fazem para poder ter um direcionamento com você? Elas te chamam ali no Instagram? Como que é hoje, digamos assim, o teu acompanhamento, a tua mentoria? Como é que funciona hoje se uma pessoa que estiver assistindo a gente aqui e falar assim, é isso que eu quero? Era o que eu precisava ouvir? Eu confio na Giovana. Giovana, me ajuda, pelo amor de Deus. Como que é esse caminho, assim, para que a pessoa possa estar com você? Tem diferentes tipos de ajudas. Eu acho que só o meu Instagram já ajuda muito. Eu tento postar dica basicamente todos os dias. Então, tem muita gente que realmente não tem condição financeira de pagar uma mentoria. Eu não tinha na época. Então, eu não vou mentir e falar que você precisa de uma mentoria para ir para fora só para vender a minha mentoria, porque na verdade é óbvio que é muito mais fácil você ter um acompanhamento de alguém que deu certo do que fazer sozinho.
mas dá certo. Então, as próprias postagens do meu Instagram vai dar uma noção muito grande. Eu sempre tiro muita dúvida, então muita gente me manda pergunta, eu vou conversando para realmente ir ajudando. Mas se quiser realmente um acompanhamento, eu tenho um e-book que fala o passo a passo. Então, isso é mais para uma pessoa que realmente tem uma noção, mas precisa de uma certa ajuda. Então, ela vai ter ali o passo a passo, todos os steps para conseguir ir para a Itália. E aí tem a mentoria realmente, que é a Aura Apply, que são 6 meses de acompanhamento. Então, durante 6 meses, a gente vai fazer tudo com a pessoa, pesquisar as faculdades, entender o perfil da pessoa, preparar todo o perfil, preparar a documentação, ajudar na aplicação, ajudar nas bolsas. Então, esse realmente é pegar na mão da pessoa e falar, vamos lá, vamos fazer acontecer que vai dar certo. Então, depende muito do perfil da pessoa, do que a pessoa pode arcar também de tempo e de onde a pessoa quer ir, todas as questões de prioridade. Legal, legal demais. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Qual seria o tempo médio, digamos assim, ideal para quem quer se planejar para fazer um projeto desse? Ah, Fábio, olha, o bom é a pessoa começar a pensar nisso, estou dando um exemplo, 1 ano antes, 6 meses antes, 3 meses antes, 2 anos antes. Qual seria o tempo ideal, assim, para começar o planejamento? Quanto mais cedo a pessoa perceber que ela quer isso, melhor. Então, assim, antes do ensino médio, vai ser perfeito, porque você vai conseguir trabalhar suas notas, que é essencial. Você vai conseguir fazer muito extracurricular voltado à escola. Você consegue ter muito envolvimento. Então, é o essencial. Mas, assim, o necessário, 1 ano, 6 meses antes, já dá para preparar. Óbvio que depende muito da preparação pessoal da pessoa, principalmente por conta de prova. Então, tem gente que consegue aplicar em 3 meses. Só que às vezes a pessoa já tem uma noção muito grande de estudo e ela consegue tirar uma nota boa na prova em 2 meses estudando. Tem gente que precisa de muito tempo a mais. Então, em preparação assim pessoal de estudos, depende muito de cada um, mas de documentação normalmente é bem rápido. Então, uns 3 meses ali já dá certo. Desde que você esteja na data certa, né? Então tem que sempre ser no começo do ano. Se você descobrir no meio do ano, por exemplo, você vai ter que esperar o outro ano para aplicar e aí você vai se preparando. Mas se você que está assistindo está no 9º ano, presente de ouro, sério, porque, nossa, meu sonho é ter descoberto tudo isso no 9º ano. Legal, cara. Que dica interessante. Que dica Pois interessante. é. Porque é antes do ensino médio, né? Então ele vai preparar toda a jornada dele para poder ter todas as condições para já, e aí naturalmente desenvolver no inglês ou no idioma do país que ele quer estudar, naturalmente, né? E criar as condições para isso. Porque tem um fator, né, que é diferente aqui na Europa, né? Que é o ano letivo, né? O ano letivo no Brasil, ele começa ali no final de janeiro, fevereiro, né? E, e na Europa ele começa em setembro, não é isso? Sim. Uhum. Aí também na Irlanda também é assim, não é isso? Sim, Setembro, né? isso. Itália, Alemanha, tudo é igual, né? Europa toda, né? A Europa toda vai ser ali agosto, setembro, às vezes para medicina pode começar um pouquinho mais tarde, mas vai ser sempre nesse segundo semestre ali do ano. E existe a possibilidade, porque no Brasil a gente tem a questão dos períodos, né? Primeiro período, segundo período, né? Existe a possibilidade da pessoa entrar por exemplo, no início do ano, como se fosse um segundo período? É Não, possível? normalmente não. Às vezes as pessoas conseguem entrar atrasado, então tem faculdade que deixa a lista rolando. Então, às vezes Uhum, uma pessoa desiste da vaga, você é a próxima da lista e você entra atrasado. Isso tem entendi. como. Mas Mas aí tem que normalmente compensar as aulas que passaram, por exemplo. você tem que fazer prova, tudo ali sozinha, é bem loucura. Uhum. Mas as faculdades europeias mesmo não abrem normalmente numa segunda sessão ali para você entrar do nada no ano. Interessantíssimo. E você deu essa dica aí para o pessoal do 9º ano, né? Eu tô ligado que meu filho está no 5º, então Uhum. em É. breve. Mas uma coisa que eu ia perguntar para você. Hoje, qual é a faixa média de idade das pessoas que mais procuram você? São as pessoas mais novas ou já são pessoas que às vezes querem já ter um pouco mais de idade, já querem fazer um mestrado direto ou uma graduação fora, uma segunda graduação às vezes, ou até uma primeira graduação, mas fora? Quem é o público que normalmente te procura? Hoje em dia eu tenho bastante de mestrado, porque eu comecei a falar disso. Então, quando eu não falava disso, até vinham algumas pessoas, mas eu não ajudava muito, porque eu não tinha nem noção, da aplicação, nunca tinha pesquisado. Mas para graduação, são pouquíssimas pessoas que procuram a gente novos, tipo ali no 9º, primeiro. Normalmente a pessoa está no 3º ano, quase se formando,
ou já se formou, está naquele ano sabático. Tem algumas pessoas de transferência, mas normalmente é mais ali no final do ano. Eu acho que é mais quando começa a pesar ali, que você tem que ver o que vai fazer, sabe? Sim. Porque eu até falo isso no nono ano, no ensino médio, no começo do ensino médio, você nunca faz nada que não é obrigatório, né? Então, tem uma Olimpíada de Matemática, não vai valer nota, você não faz. Então, é normal, mas normalmente é o pessoal mais velho que procura. Interessante, interessante. Você vê como é que isso comprova o que você está falando, né? Tá faltando informação mais na base, né? Tá Sim, com faltando certeza. essa informação chegar mais cedo para as pessoas, né? Para que elas possam decidir mais cedo, né? É. Ou trilhar um caminho, criar um planejamento para isso, né? Com um médio prazo, um longo prazo, digamos, mas que já consiga trilhar essa jornada, né? Porque uma coisa que eu me lembro, isso lógico, quando eu tinha 18 anos, a escola até fazia aqueles, como é que chama? Aqueles testes vocacionais, né? Uhum. Mas era uma coisa que você ficava assim, puxa vida, não tem nada a ver comigo, uma coisa, né? Sim. Tipo, no meu deu biólogo marinho, mas assim, tinha É. nada a ver. E você falava assim, cara, puxa, eu pelo menos senti isso, posso estar equivocado, mas eu senti isso e acho que a minha geração ali também sentiu bastante. Que era assim, nós éramos pouco apresentados às profissões. A gente tinha Sim. pouco contato, né? Então a gente, por exemplo, eu sou filho de professores, né? Meu pai e minha mãe são professores de matemática, por exemplo. Então, você acabava tendo uma referência dos seus pais. Lógico, isso aí não vai acabar nunca. Mas Sim. a escola em si, ela não te aproximava do mercado. Por exemplo, eu nunca parei, a escola não proporcionou, por exemplo, ó, senta aqui e conversa com esse advogado. Ó, senta aqui e conversa com esse médico. Ó, senta aqui e conversa com esse engenheiro. Conversa com, né? E aí, marketing, que seja. E eu percebo, não sei se isso ainda acontece dessa forma, lógico que na minha época não tinha tanta informação como se tem hoje, naturalmente, né? Apesar de já começar a internet com mais força e tal, mas eu sinto que falta uma clareza, tanto é que as pessoas normalmente começam uma faculdade e pouquinho tempo depois elas trocam, vão para uma outra área, vão fazer uma outra coisa. Sim. Você sente isso ainda? Nossa, muito, com certeza. E eu acho que não é nem falar com alguém, são as extracurriculares, que são super importantes. Então, eu sempre percebo que as pessoas que vêm pra gente, que têm ou muita certeza desde sempre do que quer fazer, ou tem muita coisa no perfil, sempre é de escola internacional. Uma escola alemã, uma escola americana, e aí a pessoa sempre tem mais coisa. Então, o Summer Programs, por exemplo, que foi o que eu fiz, é literalmente isso. É um programa de verão enquanto você ainda está no ensino médio, para tentar a sua área. Então, você fica um mês numa faculdade americana ali, aprendendo sobre economia, e aí você percebe, poxa, não, acho que não é isso que eu quero. Então, essa apresentação dessas extracurriculares são super importantes. Super importantes. É aí que você percebe realmente o que você quer. E o Brasil não tem quase nada nisso. Interessantíssimo. Porque falando, né? Você falando agora, me lembrou daqueles até filmes americanos e tal, que mostra lá o Dia das Profissões. Aí vai um pai da criança, conta com o que É, ele faz, vai vestido às vezes e tal, né? Com uniforme, se for um bombeiro, por exemplo, policial, e vai explica para as crianças. Ou seja, existe uma inserção do mundo do trabalho, né? Porque a gente viveu o extremo, né? A gente viveu a mão de obra forçada para o menor, né? A gente viveu esse extremo que também não é positivo. E aí a gente foi para um outro extremo, que é o seguinte, ó, não encosta em nada, né? Não tenha nenhum contato com o trabalho, só com a escola, e aí a gente vive numa bolha, num mundo que, tipo, tá, mas e aí? Eu vou fazer o quê? Eu gosto do sim, quê? Né? Eu sim, não tenho exatamente. aptidão técnica nenhuma, né? Eu não É, sei trabalhar com as mãos, não sei produzir nada, né? Tirando ali as escolas técnicas, que aí já tem mais essa pegada, mas as escolas, por exemplo, que tem uma ênfase voltada para vestibular, para a universidade, o cara sai ali com 17, 18 anos e fala assim, não sei fazer nada, né? E tomara que eu exato. acerte de primeira, porque se eu não souber, eu vou jogar mais 2, 3 anos para frente e vou continuar sem saber nada. É muito É. estranho essa metodologia, né? E quantas pessoas que se formam com uma coisa que não gosta, né? Que vai falar, não, não vou desistir da faculdade agora, que já comecei, já entrei na faculdade pública, sei lá. E forma numa coisa que não gosta, às vezes trabalha com uma coisa nada a ver, depois com diploma.
é normal. Essas coisas de extracurricular devia ser muito mais incluída. A gente até tenta trazer muito extracurricular voluntária online, a gente tenta apresentar muito para os estudantes, porque a gente sabe que facilita, mas realmente era uma coisa que as escolas deviam ter bem mais, com certeza. Fantástico, fantástico. Concordo completamente. E como que é legal esse bate-papo contigo, porque você hoje é uma pessoa que leva informação, você teve uma informação no início, né, de pessoas, isso mudou a tua vida ali, abriu um universo para você fantástico. Hoje você transborda essas informações para outras pessoas e ainda assim a gente sente, né? Por mais que hoje a gente tenha muito mais informação, muito mais pessoas que colaboram como você, ainda assim tem um monte de gente que não sabe o que fazer da vida, não tem uma referência, e fora o sistema educacional em si, que não colabora muitas das vezes, que é isso que a gente está falando agora, né? Eu acho que também o que pega muito são os pais, porque assim, a gente sempre cresceu com essa ideia de Enem, porque tem que lutar por uma faculdade federal, uma faculdade pública e tudo mais. Muitas pessoas chegam pra gente falando que tem um sonho de estudar fora, mas o pai não apoia, o pai não paga a mentoria, ou o pai não paga a prova de estudar fora, porque fala, não tem nada a ver, você vai fazer isso tudo à toa, não vai dar certo, você tem que estudar pro Enem. Então acontece muito também, muito da pessoa não ter o apoio. E é normal, a gente não sabe, né? Tudo que a gente não sabe o que pode acontecer, a gente não tem conhecimento, a gente tem medo. E a mesma coisa com os pais. Eu chego a fazer muita consultoria com os filhos e os pais juntos, que os pais fazem mais perguntas do que os próprios filhos, tipo, sabe, para tentar confiar ali no processo. Então é normal, a influência em volta também é bem difícil. E deve ter também muitos casos de pais que queiram se realizar nos filhos, né? Que às vezes era o sonho da vida, não conseguiram fazer, não tiveram a oportunidade, e agora abrem essa oportunidade para os filhos também, né? Com Acredito que deva certeza. acontecer bastante também contigo, né? Sim. Quando eu decidi que eu ia estudar fora, que eu ia tentar estudar fora, a minha mãe ficou meio assim no começo, ela falava a mesma coisa, tá, pode tentar, mas vai estudar pro Enem também, sabe, pra você não perder um ano. E aí depois eu acabei convencendo ela que tudo bem se eu perdesse um ano. Quanta gente no Brasil fica 2, 3 anos, 4 anos em cursinho para conseguir passar em faculdade de medicina ou coisa do tipo. Eu falei, se não der certo, eu vou tirar de novo, para aplicar para fora de novo. Se acaso eu vejo que não é o que eu quero, que eu realmente vou ficar no Brasil, tudo bem, perdi um ano, 2, sou nova pra caramba, eu terminei a escola com 17, 18 anos. Então não tem problema, eu acho que é uma coisa que tem que ter mais calma também, fazer as coisas com mais tranquilidade, que uma hora vai dar certo. Com certeza. E agora você falou uma coisa a respeito do Enem e me bateu uma dúvida. As universidades europeias, elas aceitam o Enem ou cada uma tem o seu próprio vestibular? Como que funciona isso? Ou cada caso é um caso? Como é que funciona? São pouquíssimas que aceitam o Enem. As principais são as portuguesas. Então, em Uhum. Portugal tem um vínculo muito bom com o Brasil. Então, é muito fácil para o estudante brasileiro estudar em Portugal, mas acaba sendo caro. Normalmente não tem bolsas muito boas. Algumas ali na Inglaterra, na Itália, podem aceitar, mas a maioria vai ter uma prova própria. Então, a gente tem o SAT, que é o Enem americano, que é aceito em grandes faculdades internacionais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e cada país vai ter ali seu vestibular. Então, a Itália tem o Enem deles, que é o TOEIC, a Espanha tem o Enem deles, que é o PCE, e aí vai ter meio vestibular e tudo mais, então você precisa entender país por país para fazer uma estratégia também, sabe? Para não precisar ficar fazendo um monte de prova, estudando para coisas totalmente diferentes. Mas tem. Interessantíssimo. Você falou então que os dois principais países hoje para estudantes com melhores condições, Itália e Espanha. É, é. É isso Espanha são normalmente. faculdades. Aham. Espanha são faculdades muito baratas. Então, as faculdades públicas podem custar 400 euros por ano, que é Meu uma coisa Deus. que muita gente consegue pagar. E as italianas, todas as públicas têm a bolsa regional do governo, que é uma bolsa de necessidade financeira, que pode cobrir a faculdade, alimentação, moradia e ainda te dar um dinheiro anual. Então, facilita muito. São os dois principais países. Aí, no caso, por exemplo, você comentou que a italiana, a aula é dada em inglês, né? Algumas Algumas delas. sim. Algumas devem ser italiano também, Sim. naturalmente, né? A Na maioria. Espanha, na Espanha é em espanhol ou é em inglês? Ou Você também consegue depende? achar em inglês também, Você consegue achar a faculdade em inglês em basicamente todos os países da Europa. Uhum. É Pô, bem tranquilo. interessante. Que dependendo do caso, né?
poxa, tem uma oportunidade. Às vezes a pessoa não domina tanto o inglês, pô, o espanhol dá para, de repente... Você precisa também de proficiência, no caso, para a Espanha? Sim, Ah, sim. Sempre que você aplicar, você vai precisar de um teste de proficiência, sempre B2, na língua do curso. Então, existem muitas faculdades que são metade, metade. Metade em italiano, metade em inglês. Tem alguns cursos assim, mas você sempre precisa comprovar. interessantíssimo. Nossa, então, entre num curso de idiomas, falem muitos Nossa, idiomas. sim. Falem Principalmente muitos em idiomas, inglês. porque isso É, vai abrir muita oportunidade, muita possibilidade para... Vai abrir um futuro completamente inesperado, né? Muita com oportunidade. certeza. Com certeza. Giovana, olha, nosso podcast aqui já está, né, avançando Super bastante, longo. rápido pra caramba. Só tenho que te agradecer a tua disponibilidade, tudo de bom para você aí, sucesso, você tem uma vida inteira pela frente e com certeza muitas histórias para contar, novas histórias para contar, então já te convido aqui para um próximo episódio, tá bom? Com E certeza. mantenha a gente aí atualizado, né, sobre tudo que está acontecendo, dando informações para o pessoal que deseja fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado. Você também ajuda com essas oportunidades de trabalho de verão também? Você dá essa assessoria também? Sim, sim. Eu não tenho a mentoria focada nisso, mas uma Aham. consultoria, uma coisa mais assim, eu consigo ajudar, principalmente em questão de experiência, de pesquisa e tudo mais. Que legal. Isso é bem top, isso é bem legal É mesmo. bem legal. É bem Muito legal. bom. Giovana, vou abrir aqui um espaço para você, por favor, deixar suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar. Deixa aqui o teu recado para nossa audiência e com certeza estaremos juntos no próximo episódio. Com certeza. Muito obrigada por me chamar. Foi um prazer contar tudo isso. Meu nome tá na tela, então é Outside with G em todos os lugares, no TikTok, no Instagram e no YouTube. O Instagram é a principal plataforma, então pode me mandar mensagem. Eu demoro para responder, mas eu sempre respondo todo mundo. Qualquer idade que você estiver assistindo, qualquer coisa que você quiser fazer, dá uma olhada que eu sempre tento ajudar. O mais cedo que você conseguir começar é melhor. E eu acho que é isso. Tem um mundão de oportunidades lá fora pra gente conquistar e vamos junto em tudo isso. Muito bom, excelente, excelente. Bom, para você que acompanhou esse episódio até o final, não se esquece de seguir a Giovana. Manda lá tua mensagem no direct para ela, ela vai te responder. Começa logo o teu planejamento, ou se você está assistindo e quer montar um planejamento para os seus filhos, vai lá, fala com ela, com certeza ela vai te ajudar. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal e deixa aqui teu comentário, que a gente vai ter o maior prazer em te responder. E até o próximo. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau, Giovana. Obrigado. Tchau, obrigada.